O tema de hoje será processo autárquico e a crise financeira. Que papel desempenhariam as autarquias no atual contexto do país? O continente africano tem um pensador moçambicano, Severino Elias Ngoenha, na sua obra Das Independências das Liberdades. Sobre esse assunto ele tem algumas afirmações que me parecem super interessantes e gostaria de partilhar. Ele diz o seguinte: deve projetar-se o futuro deixando todavia espaço à liberdade do futuro, ou se preferir ao futuro da liberdade. Ou seja, não precisamos fazer previsões pensando que as previsões acontecerão tal como nós estamos a prever, por uma razão bastante simples, porque nós somos imprevisíveis do ponto de vista humano, não é? As possíveis eleições autárquicas são um processo conduzido por homens. O homem é imprevisível. A sua imprevisibilidade torna-se mais líquida ainda quando é um homem sem referencial moral fundamental e ausência de critérios éticos na forma de fazer política. Diante deste quadro, há que pensar no seguinte: não se esqueçam, mais uma vez, que nós estamos a refletir sobre algo que teríamos, mas não temos. E é muito difícil refletir dentro desse quadro. As previsões são possíveis, mas como fazer previsão quando você está a lidar com uma pessoa instável, quando você está a lidar com uma pessoa moralmente não comprometida, quando você está a lidar com uma pessoa que não tem o mínimo de referencial do ponto de vista ético, aquilo que Zygmunt Bauman chamou de pessoas líquidas. As pessoas líquidas são aquelas comparáveis à água, né? Hoje falou arroz, amanhã vai falar, não, eu não disse arroz, disse caminho de ferro. A dificuldade é maior em fazer previsões. E aí eu olho para a narrativa oficial sobre possível realização de eleições autárquicas, e quando você sabe que permanentemente essas pessoas que têm o poder de decidir sobre a realização dessas eleições não são sérias porque dizem e desdizem, temos dificuldade de fazer o quê? Previsões. Mesmo que nós tenhamos plena consciência de que a previsão é falha, ela torna-se mais falha ainda, em termos de possibilidade, quando você está a lidar com pessoas que não são sérias. E aí o quadro para fazer previsão torna-se relativamente mais complexo, não é? Ainda segundo Severino Elias Ngoenha, do ponto de vista teórico, são um modelo continuamente modificador e elástico, enquanto o modelo conservador é rígido, portanto exposto a rupturas críticas bruscas. Esta análise de futurologia que estamos aqui a fazer não pode ignorar a realidade histórica e sociológica da sociedade a partir da qual estamos a fazer este exercício prospectivo. Das autarquias num ambiente de crise. Caros interlocutores, tendo dito que o exercício que nós estamos aqui a fazer é hércules, porque estamos a refletir sobre algo que devia ser, mas ainda não é, e portanto eu entendo que estamos a fazer aqui uma análise de futurologia, por isso trouxe essa dimensão teórica do problema, que pode ser relativamente aborrecido para algumas pessoas, mas no meu entender é fundamental. Gostaria agora de remeter-vos ao quadro jurídico-legal, do ponto de vista constitucional, em relação às autarquias em Angola. De acordo com a Constituição da República de Angola, nos seus artigos 213 até 222, aqui fala exclusivamente sobre o poder local, sobre as autarquias, todo aquele conjunto de elementos, diríamos, base do ponto de vista constitucional e relativamente genérico, não é, que vai encontrar respaldo numa lei específica sobre a organização do poder autárquico. Nós temos isto respaldado na Constituição, portanto, desde o ponto de vista jurídico-legal, na perspectiva constitucional, nós temos então uma base por meio da qual podemos pronunciar-nos sobre o poder autárquico.
Ora, tendo feito referência a essa base legal que nós temos, gostaria de dizer-lhes que, se nós estivéssemos naquilo que Robedal, na sua obra Poliarquia, chamou de participação política e oposição política, Robedal é um especialista muito interessante no âmbito da filosofia política, da ciência política. Nos anos 70 publicou uma obra intitulada Poliarquia, e esta obra é considerada uma grande referência por uma razão bastante simples. Uns entendem que o estágio mais alto de uma democracia é quando efetivamente existe participação não só daqueles que estão no topo, mas também dos cidadãos. Aquilo que comumente chamamos de exercício da cidadania. Só que Robedal entende que o estágio mais alto do exercício da cidadania, em vez de chamá-lo de cidadania, participação política, exercício das liberdades políticas e individuais, Robedal chama de poliarquia como o ponto mais alto no exercício das liberdades políticas dentro de um Estado democrático, de direito e de bem-estar. Eu chamo de bem-estar porque entendo que só numa democracia é possível bem-estar, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista social. Embora Cuba seja um Estado autoritário, tem bem-estar social, mas do ponto de vista político não há liberdade. Portanto, não se pode falar de bem-estar em pleno, embora o bem-estar em plenitude não existe. Tendo por base a definição de democracia, a história do pensamento político em Dahl prefere a palavra poliarquia para designar melhor o estágio de avanço em que a democracia se concretizou. Para tal conclusão, o autor adopta duas categorias de análise que sejam a da inclusão, no sentido de participação na vida pública, e da competição. Estas categorias definiriam o quão democrática efetivamente é uma sociedade. Por exemplo, nós não temos em Angola uma participação plena dos cidadãos na vida política e, por outro lado, também não temos verdadeiras competições no sentido eleitoral, por exemplo, né? Vocês têm plena consciência de que quando há eleições não há efetivamente uma disputa democrática tal como podemos assistir em Portugal ou em Cabo Verde, ou ainda na Namíbia, por exemplo, ou na África do Sul. Em síntese, para Robedal, poliarquia é um regime com disputas de poder e ampliação da participação política efetiva. Só que para Robedal, essa participação política não é uma participação numa lógica exclusivamente política, é também participação do ponto de vista econômico. Por isso alguns têm dito que não há sociedades democráticas quando uns têm o que comer e outros para comer têm que bater palmas. Como é que eu vou ter liberdade para me pronunciar se eu, me pronunciando como acho necessário, não terei o necessário, faço pleonasmo para dar matabicho ao meu filho? Como devem calcular, não pode haver democracia sem liberdade econômica, não basta a liberdade política. A liberdade econômica no sentido de cada um de nós deve ser capaz de conduzir a sua própria vida do ponto de vista financeiro, sem necessariamente depender de um grupo que me sustente. Isso é fundamental para, digamos, o aprofundamento de uma democracia. E existem estudos recentes que provam exatamente isto. O último relatório da Universidade Católica, o relatório econômico, está incluso dentro do relatório um estudo feito por um professor norueguês, que por acaso colabora com a Universidade Católica, não é o Orr que esteve aqui, um outro professor, apresenta um estudo onde relaciona o aprofundamento da democracia com a concentração da riqueza. Ou seja, quanto maior for a concentração da riqueza, a possibilidade de uma democracia ser efetiva é quase nula. E quanto maior for a expansão da riqueza, quanto maior for a possibilidade das pessoas terem acesso à riqueza,
ao mundo da economia e das finanças, a possibilidade dessa democracia expandir-se é maior. E eu tenho plena consciência de que essa sala entende perfeitamente o que eu estou aqui a dizer. Por exemplo, existem pessoas que estão permanentemente a bater palmas porque ele depende de A e B para comer, para ter sapato, por exemplo. Porque ele não tem possibilidade de ter acesso ao mundo das finanças. Ele gostaria de dizer, fazer algo diferente, mas não pode fazê-lo. O que significa que, efetivamente, o mundo das finanças, o mundo econômico, condiciona, então, a expansão das liberdades políticas e, consequentemente, o aprofundamento do processo democrático. Mais uma vez, alguém perguntar-se-á, mas o que isto tem, efetivamente, a ver com a autarquia? Como devem saber, as autarquias expressam uma das formas de participação política no nível local. No nível local. Ora, quando Robedal diz que uma democracia torna-se efetiva quando se aprofunda ao nível de competição política, de participação política, de exercício da cidadania, significa que as autarquias são um instrumento fundamental para que efetivamente se concretize esse exercício e essa competição política. Claro, eu entendo que não basta o argumento de Robedal. É importante combinarmos com o pensamento de um pensador paquistanês chamado Amartya Sen. Amartya Sen tem uma obra super interessante intitulada Desenvolvimento como Liberdade. Ou seja, para Amartya Sen, não há desenvolvimento sem liberdade e não há liberdade sem desenvolvimento. São como que, diferentes rostos da mesma moeda. Segundo Amartya Sen, o desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão das liberdades reais das pessoas. Liberdade política, liberdades sociais, liberdade econômica e outras liberdades. Existem muitas liberdades, umas sobre as quais não vale a pena fazer referência. Por exemplo, a liberdade sexual. Né? As pessoas aqui têm liberdade de optar independentemente da opção, do quadro sexual que a natureza lhe concedeu, não é? Mas não é esse o objeto do nosso debate. Mas é também um elemento da democracia, porque nas democracias respeita-se as minorias, não é? Por exemplo, o gay é uma minoria e, portanto, deve-se respeitar a minoria dentro de uma verdadeira democracia, mas não é esse o nosso debate. Eu só exemplifiquei como uma liberdade também dentro, digamos, da democracia. Ora, o que as autarquias nos permitem, então, construir vários espaços de exercício da liberdade, não só política, mas também da liberdade econômica. Porque, havendo autarquias, nós já sabemos que elas vão ter uma forma de arrecadação própria de receitas do ponto de vista fiscal. Embora no contexto angolano se diga que, para além das autarquias poderem arrecadar fundos por intermédio do mecanismo fiscal, poderão também ter dinheiro do orçamento geral do Estado, a partir do poder central, não é? Agora, no contexto de Angola, nós temos toda uma narrativa a ser construída, refiro-me a uma narrativa política sobre as autarquias. E em relação a isso, nós temos basicamente dois discursos opostos. E esses dois discursos opostos são discursos que, na minha perspectiva, parecem que revelam o nosso atraso civilizacional enquanto povo, por uma razão muito simples, porque você vê nós a discutirmos e a debatermos a nossa própria Constituição. Constituição não se debate, simplesmente aplica-se. Não é? E você vê num país que está-se a debater a Constituição. O que é que eu quero dizer? Por um lado, o discurso oficial diz o seguinte: o que a Constituição nos quer dizer com o princípio do gradualismo é um gradualismo de caráter geográfico e não funcional. Permitam-me explicar. O gradualismo geográfico é aquele em que provavelmente alguém dirá o seguinte: Lubito pode ser autarquia, Benguela pode ser
autarquia, Bolombo pode ser, Xongoroi, mas outros municípios eu não conheço. Catumbela não. Esse é o gradualismo geográfico. E outros dizem não, a Constituição defende um gradualismo funcional. Quer dizer, vamos realizar eleições autárquicas em todos. Você tem várias áreas. É muito arriscado estudar isso, mas no mundo ocidental arriscam tudo também, não é? E isso existe lá, fazem isso, não é? Porque existem problemas sobre os quais é preciso olhar sobre diferentes perspectivas. Só para sustentar o meu argumento, vamos imaginar que estivéssemos aqui a discutir a problemática da personalidade. Eu aqui coloco-me na perspectiva de professor. O problema da personalidade é igualmente um tema da educação, da pedagogia. Mas a problemática da personalidade também pode ser estudada na perspectiva da sociologia. O problema da personalidade também é estudado em psicologia, por exemplo. Também em antropologia estuda-se o problema da personalidade. Em antropologia filosófica também estuda-se o problema da personalidade. Portanto, é um problema, na verdade, multidisciplinar, que concorrem para ele várias áreas e cada uma das áreas poderia perfeitamente trazer o seu ponto de vista. Quem sabe até podíamos ter aqui um painel com vários preletores em que estenderíamos o tempo e ouviríamos o posicionamento de um sociólogo, de um economista, de um jurista sobre essa questão. Mas eu não sei se se lembra, dizia que a questão nos remete a uma grande dificuldade. Nós não estamos a falar sobre algo que existe, nem sequer algo que existiu, meu amigo. Estamos a falar de algo que possivelmente pode acontecer e depende da vontade do José Eduardo. Essa é a grande dificuldade. Você vai... Com que indicadores? Por exemplo, eu não vou aqui agora começar a trazer indicadores do tipo como é que, antes da crise, qual era a acumulação da riqueza fruto do petróleo? Não é? O quanto entrava, vamos lá usar essa expressão mais simplista, quanto Angola arrecadava em termos de receitas fruto do petróleo. Não é esse o trabalho, o tema é que papel desempenharia? Que papel desempenharia? Estás a ver, meu amigo? Se nós tivéssemos autarquias e, havendo autarquias, e ao mesmo tempo haveria essa crise que temos agora, o que a autarquia faria? Não temos aqui indicadores concretos para citar, eu não tenho que inventar nada e, portanto, entendo, na minha perspectiva, que o melhor efetivamente é recorrer à visão sobre futurologia, porque esse é um problema de futurologia. Mas compreendo perfeitamente, também é novidade, como devo calcular. E outro problema que a mim me preocupa, digo de forma sincera, é o seguinte. Mas esse é um problema geral, inclusive tem sido transmitido a nível das nossas instituições. Por exemplo, as pessoas acham que o cientista é quem é especialista em física nuclear, física quântica, nanotecnologia, bioengenharia. O filósofo também é um cientista. Por que as pessoas veem e dizem assim, estava a faltar um ponto de vista técnico? Esse é o ponto de vista técnico, só que tecnicamente filosófico. Não, há uma ideia de que o filósofo não é técnico. Meu amigo, o técnico é o economista que vai vir falar aqui de produto interno bruto. É isso, 2 dígitos. Meu amigo, o rácio per capita, não sei o que, isso é que é técnico. Pacto sum servanda, é isso que é técnico. Quando eu ouvi falar sobre isso, é que é técnico. Não precisa vir falar latim, vir falar aqueles jargões filosóficos, porque em comunicação o importante é fazer com que as pessoas percebam o que nós queremos transmitir. Mas é claro, trouxe um ponto de vista técnico, mas da filosofia e da ciência política. Portanto, é ponto de vista técnico da filosofia e da ciência política sobre o problema, porque nós estamos aqui diante de um problema eminentemente político.
Para terminar o comentário sobre essa questão, meu amigo, não é qualquer pretensão de fazer com que você mude o teu ponto de vista, eu só estou a esgrimir os argumentos em relação ao ponto de vista no qual eu acredito e entendo ser o caminho. Há outra dificuldade também de permanentemente acharmos que isso aqui talvez não seja adequado falar aqui. Obrigado. Mas talvez tenha razão. Até que ponto a crise teria mudança na mentalidade dos governantes? Eu não sei até que ponto teria. Não sei. Podíamos fazer o quê? Dizer talvez, não sei. Não sei. Até que ponto essa crise alteraria a mentalidade? Por exemplo, podia talvez levá-los a pensar, não, agora vamos diversificar a economia. Talvez. Ou então diriam o seguinte: como agora temos menos receita do que antes, vamos efetivamente investir no setor social, investir no desenvolvimento humano, em cada uma das pessoas, e não mais usar o dinheiro tal como tem sido usado. Por exemplo, nesse momento a questão que se coloca é: ok, é verdade que Angola não tem poder para influenciar o preço do petróleo no mercado internacional, porque afinal está-se provar que nós não somos mesmo grande nação, ao contrário do que tem se dito. É claro que os outros também não podem fazê-lo, muitas vezes, mas há quem pode fazer, porque nesse momento disse que os Estados Unidos e o Ocidente é que estão a manipular o preço, mas também não passam de leituras meramente analíticas, do ponto de vista da geopolítica, geoestratégia e tudo mais, porque disse que se pretende afundar a economia russa e a Venezuela, e por um lado também afundar Angola e depois dar porrada como deram na Primavera Árabe, porque se nos afundar nós já não somos importantes do ponto de vista da relação geoestratégica e geopolítica, não é? Provavelmente eles podem diversificar a economia, mudar de mentalidade, mas tudo isso não passa de meras perspectivas, não é? Não passa de meras previsões. A sociedade civil está ou não dentro dessa agenda? Essa agenda que está a pensar a autarquização do país? Forte. Eu acho que a sociedade civil, de forma particular, não é propriamente a sociedade civil tipo que sentou e criou uma agenda. Organizações particulares como a OMUNGA, por exemplo, entraram dentro do debate, do processo de autarquização, mas não é a disponibilidade do próprio poder em dizer: olha, doravante agora quero o ponto de vista da sociedade civil sobre esse aspecto que é importantíssimo para o futuro do país. É a própria sociedade civil a tentar construir, entrar, aliás, dentro dessa agenda do processo de autarquização, e é isso que nós estamos aqui a fazer. A sociedade civil são todas as pessoas que estão aqui presentes, não é? Sou eu e a OMUNG, e cada um de nós de forma individual que forçou a entrar dentro do debate, não é? Caetano, será que se pensou na... Como será a distribuição de recursos? Sim, como será a distribuição de recursos? Basicamente já respondi isso, Caetano. A Constituição prevê isso, não é? Portanto, é o poder central que vai disponibilizar dinheiro. A não ser que você esteja a levantar uma outra perspectiva que eu não percebi. Entre diferentes níveis de Estados. Ok. Estado para Estado. Por exemplo, como será a distribuição dos poderes? A distribuição dos poderes vai ter que se fazer uma lei. Não temos uma lei que vai dizer como é que esses poderes vão funcionar. Portanto, será o legislador o legislador ordinário, desculpem, é assim, talvez é o legislador ordinário que vai decidir, e está-se a trabalhar num projeto de lei já, não é? E que está já a gerar confusão, o projeto de lei, mas é assim mesmo, o debate político é assim. Só que uns dizem que tal projeto de lei está evado de má fé e tudo mais, né? O Belarmino Van Dunen gosta de dizer que
há uns também que desconfiam mesmo só por desconfiar. Aí vê, não há nada, nenhum problema na lei, mas gostam só de desconfiar. Que nem o João Pinto que disse, esse está a dizer que a cidade do Quilamba não presta, é inveja por não terem lá apartamento, né? Pode ser que sim, né? Ok, pode ser que sim. Yeah. Daniel dizia, é possível criar seres humanos para governarem essas autarquias? Eles até podem manipular, mas é possível ter pessoas competentes? Não, nós já sabemos perfeitamente que para eles não importa ter pessoas competentes. O que importa é manter o poder, só isso. O que importa é continuarem a controlar a máquina. Se o país está a afundar, se o país está... Isso não importa, o importante é que eles tenham o dinheiro. Por exemplo, seria injusto exigir do Estado angolano ter a mesma liquidez do ponto de vista financeiro de há 3, 4 anos atrás, por causa da queda do preço do petróleo. Mas também, e alguém que quiser manifestar o seu ponto de vista agradeceria muito, inclusive para corrigir-me, do ponto de vista da racionalidade econômica, eu não acho que no período em que havia superávit, do ponto de vista financeiro, o dinheiro já evaporou. Está onde então o dinheiro? Claro que nós sabemos. Por exemplo, havia lá o fundo, né? Aquele fundo que todo mundo conhece, só o logotipo. É que havia um fundo e por baixo do fundo tinha outro fundo. Esse é o problema, na verdade. Quer dizer, nós sabemos que pegaram dinheiro e distribuíram-se entre eles. Por exemplo, a irmã mais velha do José Eduardo foi no Banco Beige e levou um empréstimo de 800 milhões de dólares. Quem quiser vai agora na internet e vai encontrar informação. E foi publicado por um órgão ligado ao poder, o Rede Angola, quer dizer, que está nesse momento a fingir que é livre, porque precisa de audiência, assim como fez a Zimbo, não é? Como é que uma pessoa que nasceram como nasceram vai, sem garantia nenhuma, para um banco lhe dar 800 milhões de dólares, começou a construir um condomínio em Tabatona, e o condomínio nem acabou. E está ali as paredes, quer dizer... Mas são aqueles condomínios em que eles normalmente vendem a casa antes de acabar e depois não acabaram a casa e você não pode fazer nada. Nem se queixa no tribunal, nem nada, porque o tribunal é deles, tudo é deles. Eu tenho uma grande admiração pelo caríssimo Domingos da Cruz. Por uma razão muito simples. Em Angola não é fácil ser um crítico, entre aspas, assumido do regime. Não é fácil. Que eu diga aos jovens que tentaram e alguns estão no anonimato, outros perderam a vida. São os caçulas como Ling, que Deus o tenha, são os MCK e Deus Pacote, são os Jojo, de Despertar e companhia. Não é fácil. Então eu tinha uma grande admiração. Aliás, sei que o Domingo da Cruz já passou pelas amarguras do regime, eu sei. Sei, por isso, doutor da força, coragem. Agora, entrando diretamente para o assunto, o tema por acaso é pertinente, contributo das autarquias na diversificação da economia. Portanto, embora, na minha opinião pessoal, não teremos autarquia nem hoje nem amanhã. Por quê? Simples, porque não interessa ao MPLA ter autarquias em Angola. O MPLA não quer o poder na horizontal, não quer. O MPLA quer o poder na vertical. E, portanto, não vamos ter autarquia hoje. Lamento dizer isso. E provavelmente não teremos depois das próximas eleições para escrever isso. Agora, o contributo das autarquias para a proteção da economia. Acho que era, acima de tudo, importante. Por quê? Porque os problemas, e nesse caso a necessidade da diversificação da economia, seria plasmado e teriam as opiniões dos cidadãos, dos munícipes, digamos assim. Porque há muitos programas que são de nível central, são decididos a nível de Luanda e que a partida são um fiasco. Dou como exemplos Bué, dou como exemplos Papagro, dou como exemplos Paparocas. Então aí, a partida são programas, foi um fiasco, foi um descalabro, se me permite cá o pleonasmo. Portanto, eu acho que, a nível das autarquias, os cidadãos deviam ter uma participação mais plena e decidir o que acham melhor para o município. Repito, embora autarquias nem para hoje nem para amanhã. Obrigado. Agradeço pela palavra, pelo uso da palavra.
O doutor Domingo da Cruz esteve aqui a falar de poliautarquias, falou de democracia. Eu gostaria de perguntar ao doutor se no Estado, onde as autarquias não são uma realidade, pode-se invocar aqui a ausência de uma democracia ou uma democracia fraca. E a outra é, se bem me lembro, o doutor falou aqui, de uma das perspectivas do doutor, era de fazermos um exercício de futuro acerca das autarquias em plena crise. E eu gostaria mesmo de saber, na real, porque não ficou aqui explícito, que papel mesmo desempenhariam as autarquias na atual crise. Claro, numa análise de futurologia, conforme o doutor disse. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade que nos é dada. Para dizer que eu tenho aqui uma opinião que já fui ultrapassado há tempos com os companheiros aqui, que é a questão mesmo das autarquias nos municípios, que o país quer inserir. Eu queria dar simplesmente um contributo relativamente ao que o doutor acabou de dizer. No princípio, o doutor dizia muito bem que tudo que estamos aqui a fazer, tudo que estamos aqui a tratar, se calhar não vai levar-nos a nenhum lugar. Isso é verdade, porque eu sou dessa opinião, porque existe um poder político prescrito. E esse poder político prescrito tem que entrar numa fase de implementação. Segundo alguns autores, como o caso de Edson, outro autor, me foge agora, mas eu me lembro mais do padre Francisco Abel Capitia, sacerdote, quando escreveu o livro dele, da ABC, da metodologia científica. Ele teve cuidado de um dos outros dizer que há professores a cuidarem da educação dos nossos filhos, enfermeiros, doutores, médicos a cuidarem da nossa saúde, diploma na mão, competência profissional zero. O mundo é dinâmico e quem não se aplica a tais mudanças fica. Esta razão que estamos aqui a debater é simplesmente um exercício que estamos aqui a fazer, porque há algo já prescrito. E conforme o doutor dizia que a Constituição não se discute, eu não sou jurista, mas eu sou professor formado em matemática. Digo que não se discute também, eu concordo. Por causa de quê? Deixa eu dizer, isso é algo prescrito e enquanto permanecer prescrito, o poder político vai continuar a trabalhar na cultura e na educação do povo que tem. Ali não podemos fazer nada. Nós aqui simplesmente estamos a tentar fazer um exercício. Nós vemos economistas falarem na rádio, desculpa, homens de direito, nos órgãos de difusão massiva, fala-se, no fim não se resolve absolutamente nada. Daí, homens que estudaram, que conhecem, lutam, mas também param mesmo, para. Porque há um poder político que tipo de homem pretende formar a sociedade. Ele diz assim ou não, importa professores de fora, e nós sabemos isso, caríssimo. O currículo que nós estamos a informar, que estamos a dar à educação dos nossos filhos, não fomos nós como professores, não é? Nós não estávamos inseridos quando fizeram esse currículo. Como é o caso da questão da monodeficiência, o caso da própria reforma, a reforma... A monodecência, desculpa. Monodecência, obrigado. Nós só estamos aqui. Que é a falta de profissão, né? Porque a monodecência, que é a situação da iniciação até a 4ª classe, não é? É a sexta classe. Tudo que nós estamos a fazer, nós ficamos aí a lutar. Como, por exemplo, o Estado não criou, todos nós que estamos aqui, inclusive, deixa-me só terminar, colega, já serei coisa breve. Nós não fomos formados para lecionarmos a cadeira, o sistema de reforma.
todos que estamos aqui, na boa parte, fomos formados no sistema vigente. Estamos aí inseridos para dar reforma. No novo modelo. Há dificuldade. Mas nós falamos. Não se faz nada. Não se discute. Não vamos só fazer confusão. Muito obrigado pela oportunidade que me dão. Queria só rebater esse assunto. Não estou ainda comprado, felizmente. Escapar aqui nesse país é muito duro, porque muitos já se entregaram, enfim, outros fizeram mazoar, enfim, é complicado, muito complicado. Eu tenho aqui algumas questões, uma única pergunta, mas gostaria de fazer referência a um assunto que já se levantou aqui, da não discussão da Constituição, discussão, enfim. Eu penso que essa atrapalhação toda é o sistema de educação. Porque Angola é um país que não forma, só escolariza. Então, vamos dar razão, porque estamos nesse calhamaço de problema acadêmico. E também devo dizer que alguns vão dizendo acadêmico, enfim, aqui não tem acadêmico aqui em Angola. Porque ninguém vive de academismo. Porque é jurista, tem uma barraca no 4, é médico, tem uma loja de pequeno. É difícil perceber isso. Não se dedica daquilo que é. Mas a minha pergunta, primeiro vou elogiar certamente a abordagem, e devo dizer que uma figura que eu tanto admiro, em função de mas muitas obras que hoje foi produzindo e que hoje está a servir de muita matéria científica a muitos cidadãos. A minha questão preocupa-me, não fazendo uma análise futuróloga, mas fazendo uma análise do ponto de vista daquilo que é a nossa própria realidade, da crise econômica. Tanto mais que já está a começar a chegar até nos pratos de muita gente. O saco de arroz já anda desequilibrado, o saco de fuba, quer dizer, os produtos alimentares já andam totalmente ameaçados e logo ameaça em certa medida muitos lares angolanos. A minha pergunta consiste na seguinte forma: caso, e como é inevitável isso vai acontecer, chegar a ponto de que aquele que conseguia só 2 kg de fuba agora só consegue 1 kg ou um copo, qual é a saída? Na tua opinião. Muito obrigado. Bom, parece que ele continua polêmico. Bom, antes de passar a palavra, terminamos as intervenções, pedimos desculpas se por acaso existiu alguém que queria falar e não fez. Pedimos desculpas. As intervenções terminaram. E antes de passar a palavra para o preletor, eu queria dizer, aproveito esta oportunidade para dizer que o próximo debate provavelmente está marcado para dia 12 de março. Quanto aos preletores, não temos uma certeza, ok? Mas poderá ser entre o Dr. Raul Danda e o Dr. Alves da Rocha. Eu espero que eles tenham essa possibilidade para estarem aqui e aproveito fazer essa publicidade aos presentes para, na próxima oportunidade, estarmos juntos outra vez. Agora vamos passar a última, vamos dar pela última vez a palavra ao preletor e depois vamos terminar o nosso debate. Sim, o Major me perguntava que atribuição, que nível de poderes será
será atribuído aos diferentes níveis de governação, né? Como será essa distribuição? Isso também será expresso na lei que está agora a ser trabalhada, não é? Portanto, nós não sabemos. Ramon, que modelo? Ramon, não sei, sinceramente não sei qual seria o modelo mais adequado do poder local para Angola, né? Não sei sinceramente. Mas aproveito a ocasião para dizer que nós devíamos aproveitar esse momento que estamos a discutir a problemática da possibilidade de caminharmos para a concretização do poder local em Angola, de olharmos para outras experiências. Acho que assim é melhor para evitarmos determinados erros. Eu particularmente tenho um péssimo hábito de olhar mesmo para os melhores modelos. Eu não gosto de remediar coisas que não dão, tá vendo? Vamos tentar aprender com a Suíça, sei lá. É um dos melhores modelos que funciona. Modelo de Canton. Não estou a dizer que esse é o mais adequado, mas no sentido de compararmos vários modelos que existem. Eu não tenho nesse momento uma opção, mas o que eu recomendo é que aqueles que têm poder, de facto, deviam começar a aprender com os outros, com aqueles que efetivamente funcionaram. Mas há uma coisa que um cientista norueguês, em parceria com o professor Nelson Bustana Bonavena, inclusive nesse momento eles estão num projeto de pesquisa sobre a problemática das autarquias, da possível concretização das autarquias no contexto angolano, mas eles estão a fazer uma análise comparativa com os erros que Moçambique cometeu, não é? E eu gostaria de recordá-los aqui de forma breve. Por exemplo, o princípio do gradualismo, se for na lógica de vamos aplicar nesses municípios e noutros não, nesse caso seria o gradualismo geográfico, qual seria a consequência? No contexto de Moçambique, o que aconteceu? Perpetuar a distinção histórica entre os cidadãos urbanos e rurais. Porque efetivamente aqui a opção seria o quê? Diríamos, não, Lubito é que está em condições de ser uma autarquia, mas aqueles municípios estão na mata, não. E podia haver aquela ideia de que há cidadãos de primeira e de segunda, uns que estão a fazer progresso civilizacional do ponto de vista do exercício da cidadania e da concepção da democracia, e outros não. Quer dizer, uns continuam mais atrás em relação aos outros do ponto de vista das concepções políticas, em que os primeiros puderam eleger o seu governo local e pedir-lhes contas, enquanto os segundos não. E a outra consequência qual será? Um país, dois sistemas de governação. Por um lado teremos o sistema colonial de régulos, administradores comunais e municipais, cipaios e não sei o que, os bajuladores. E depois, por outro lado, vamos ter autarcas. Imagina aquele tipo de reuniões daquela natureza que aconteceu a convite do Ministério da Administração do Território, em que o governador de Benguela deu-se mal num pronunciamento que fez. Vamos imaginar, tem lá indivíduos que foram eleitos, autarcas de facto, e outros que não foram nomeados. Quer dizer, vamos ter um país, dois sistemas. Essa é uma das consequências que aconteceu em Moçambique por causa do gradualismo geográfico. A outra consequência provocou uma bifurcação do Estado, que implica dois sistemas de governação local, sobre o qual já fiz referência, muito diferentes, mas ambos excessivamente partidarizados e ambos sem importância e a seriedade que se requer para uma verdadeira governação local e que traga efetivamente o desenvolvimento. E uma das consequências será também evitar que o desenvolvimento de facto aconteça. A terceira consequência desse tipo de gradualismo é a reforma gradual favoreceu o controle do partido no poder, no caso a Frelimo, e motivou o desinteresse da oposição. O que aconteceu entre a Frelimo e a Renamo? Como ela percebia que as administrações
do sistema anterior são nomeados. Nas autarquias, eles escolheram que determinadas zonas tenham poder local, mas são aquelas zonas de influência do poder da Frelimo, no caso. Então eles começaram efetivamente a controlar tudo e gerou desinteresse por parte da oposição. E de lá Cama começou a pensar, ok, é melhor eu sonhar um dia quando ganhar simultaneamente presidenciais e legislativa para conseguir também controlar toda a máquina. Mas depois percebeu que isso é impossível por causa do que está a acontecer. Agora, há uma quarta consequência, e esse é efetivamente da minha lavra, que é a expansão da política sem ética. O que vai acontecer é que, se por um lado você tem um conjunto de delinquentes no poder central, agora vão nascer delinquentes pequenos no poder local. Porque são todos pessoas que partilham a mesma visão e a mesma cultura política, a mesma forma de encarar o exercício do poder. Para eles o poder é a forma para distribuir a riqueza para o tio, para o avô, para fazer daquilo uma embala, tá vendo? Então ali você depois começa a ter consequências mais drásticas ainda, e o tal desenvolvimento que se espera no exercício do poder local e na autarquia não vai acontecer nunca, e depois você vai ver velhos a se perguntar para quando então chegará a independência. Escute, mano, é o seguinte, será que fez alguma proposta sobre autarquias? É assim, eu gosto muito de fazer análise baseada no nosso contexto, tanto histórico quanto sociológico atual. Você já viu mesmo alguém que não é do poder, que faz proposta e a proposta dele é mesmo recebida, é mesmo aplicada? Estás a ver? São essas coisas que você... Por isso é que eu disse, estamos aqui mesmo a perder nosso tempo. Está a ver? É assim, olha, não imagina o trabalho que nós tivemos, Zé Toa movimentar de um lado do outro, aí para Luanda, criamos uma comissão, vamos fazer a constituição da sociedade civil, agora é o futuro do país, todos ingênuos, cheios de ilusão, que a nossa proposta... Nós não estávamos a pensar que agora vão pegar a nossa proposta de Constituição e será a Constituição da Angola, de modo nenhum. Sob pena também de não sermos democratas, seríamos autocráticos, iríamos impor a Constituição da sociedade civil ao resto do país. Não, mas tínhamos plena consciência de que aqui vai sair alguma coisa que vai servir para os interesses nacionais. Quando aquela Constituição saiu, você percebe claramente que é um casaco costurado à medida de Eduardo dos Santos no Palácio Presidencial. E você fica a se perguntar, para que mais perder tempo? Para quê? Não perca tempo. Tem um autor super interessante, um pensador norte-americano, escreveu uma obra intitulada Da Ditadura à Democracia, Gene Sharp. Esse livro é uma obra que ele construiu, são ferramentas de como destruir um poder autoritário para se caminhar para uma democracia. E ele diz assim, o ditador nunca é sensível à retórica, ao debate. O ditador não quer saber nada de tribunais, dos meios de comunicação social, ele ignora tudo isso. E eu, Domingos da Cruz, já captei essa lógica do ditador há muito tempo. E não quero perder o meu tempo a propor coisas que não serão postas em conta. E mais, e muitas vezes o que é que acontece para nos humilharem? Humilhar mesmo, pisotear-nos, mostrar que efetivamente têm o poder. Fazem o quê? Pegam a tua proposta, okay? Guardam. Passa 10 anos, 5 anos, depois aplicam e dizem que é deles. Não têm a humildade, e há pessoas aqui que sabem disso. Não têm a humildade de dizer que essa proposta foi do José Patrocínio, que foi do diretor da Fundação Open Society, ou de Rafael Marques, por causa do simples facto de ser alguém que um dia denunciou que fulano está envolvido em corrupção, o simples facto de ter dito que o Presidente da República está no poder há muito tempo e, portanto, nesse caso, do ponto de vista da ciência política e da filosofia política, devemos considerá-lo um ditador. Esse é o grande problema. Eu não perco tempo mais com isto.
E como não perco tempo com isto, o que é que estou a fazer agora? Agora as minhas energias estão dedicadas a aprender como destruir uma ditadura. Esse é o meu trabalho. Tem um instituto chamado Albert Einstein em Boston. E eu gosto de falar isso publicamente. Não tem nada a ver com aquilo que dizem estão a ser manipulados pelo Ocidente. Não, eu que fui lá por vontade própria. O Instituto Albert Einstein em Boston só se dedica a pesquisar como destruir uma ditadura. Eu fui lá para aprender com os outros quais são as grandes teorias para destruir a ditadura. E agora, resultado da minha presença em Boston, nos Estados Unidos, voltei e agora estou a terminar o livro que em breve chega nas vossas mãos. Fruto dessa aprendizagem. Por quê? Porque o que aconteceu na Primavera Árabe, os outros também aprenderam com esses pensadores. E isso é importante, aliás, como vocês devem saber, você olha para a história de Martin Luther King, sabe que Martin Luther King teve uma base filosófica de luta, o princípio da não violência de Gandhi. Qualquer pessoa que está a lutar deve ter bases, fundamentações filosóficas. E isso é também ciência. Tem pensadores que estão a dedicar-se hoje como destruir de forma pacífica, sem guerra, sem nada, um regime autoritário, como é o caso do regime angolano. Por quê? Porque eu percebi que é perder tempo, debater. Eu vim mais aqui para me encontrar com os meus amigos, nunca mais. Então, aproveitar também ver Benguela, respirar-se um ar melhor. Agora, eu não estou aqui a acreditar que isso vai mudar. O que vai mudar o país, quando você já não está conseguindo mais comprar 2 quilos de fuba, é fazer com que a rua ganhe voz e vez. Com que a rua fale tal como estão a falar as ruas do Burkina Faso. É isso, meu amigo. É isso. Porque você pensa que essa gente está mesmo preocupada. Por exemplo, nós tivemos agora um simulacro terrível que, na minha opinião, quer dizer, a oposição, entre aspas, porque nesse país não existe oposição, fez um exercício de uma ingenuidade política brutal. Meu amigo, se o conselho fosse mesmo bom, no tempo da riqueza estava a distribuir a massa para os seus e não sei o quê. Agora que o dinheiro está a fugir, vamos reunir o Conselho da República. Politicamente, Eduardo dos Santos é um indivíduo extremamente inteligente. Aliás, ele é uma pessoa inteligente, isso aqui não se pode negar. Quer dizer, só que ele usa a inteligência para o mal. Porque nenhuma pessoa ingênua, idiota, consegue controlar um povo durante 30 anos. Colocar uma nação sobre as suas axilas, sob seu controle, isso é de uma inteligência extraordinária. O homem é um gênio. É efetivamente um grande animal político. Mas usa a inteligência para o mal, essa é a pura verdade. E no âmbito da sua grande inteligência política, vê-se agora apertado, convoca o Conselho da República para quê? Para que possa partilhar as responsabilidades da desgraça. Com o Conselho da República, numa reunião em que nós não estamos a ver os conselhos que eles estão lá a dar, o que é que vai acontecer? Depois, com o descalabro, ele vai dizer, não, eu estava a aplicar os conselhos que o Conselho da República me deu na altura em que começou a crise. Portanto, ele desresponsabiliza-se de todo esse problema que o país está hoje a atravessar. É uma grande estratégia política e, portanto, bem haja a inteligência desse grande animal político africano. Obrigado. Bom, obrigado, Domingos da Cruz, obrigado por ter vindo mais uma vez. Ao mundo agradece, nós todos agradecemos. Agradecemos também a vossa presença. Agora, nós teríamos feito no intervalo, muito rapidamente, peço desculpa, teríamos feito no intervalo